Porque depois... Aí, ó, viu aí, ó? Todo mundo está Tá, Vi. a partir desse instante começa a gravação aí. Então, primeiro, Ô, bem-vindos. Podemos nos apresentar aí rapidamente? Claro, pode ser. Ó, eu sou o André, que sou lá do grupo lá dos Fordistas pela Ford, Ford Power Shift, e sou engenheiro mecânico, empresário, e trabalho aí fazendo algumas questões aí, esclarecimentos na área aí mais técnica, né? Mas com foco que aí, de repente, faz uma convergência com o trabalho de outras pessoas, inclusive com os trabalhos técnicos também do meu xará André aí, do Dantas, Uhum. aproximar do conhecimento lá dos recalls compulsórios que o Jailton já conseguiu através da Anvenca, né? Que é a associação que ele criou exatamente por também ter sido um consumidor que sofreu na pele com os problemas de fabricação de automóveis, vamos falar assim, de um tratamento, de um atendimento muito ruim que ele recebeu, não foi isso, Jailton? olha, a minha história ninguém conhece até hoje. A minha história, 28 anos, a minha história eu nunca coloquei, só em alguma revista, alguma coisinha muito pouca. Eu já vi vezes que você teve um problema com a caminhonete com questão de freio desde o começo. É a única coisa. Isso aí eu não vou nem comentar aqui. Não vou nem comentar. Eu vou focar. Pessoal, porque o meu começou com. Eu sempre trabalhei fazendo perícia como assistente técnico, já tinha pegado alguns casos de power shift, já tinha estudado, já sabia alguma coisa, mas não tinha ainda sofrido na pele todo o tratamento, ainda brincava, né? Eu acho que eu já contei isso para muitas pessoas. Quando eu ia por algum caso, às vezes nem sempre, sobre power shift numa concessionária, fazer prestar algum atendimento para outro carro que estava na concessionária, seja por questão de vistoria de veículos sinistrados, funilaria e pintura, mas algumas vezes até mesmo para o power shift. E eu ia lá acompanhar como assistente uma perícia de um carro com power shift, e virava e mexia, tinha alguém que trabalhava no concessionário, que já me conhecia há algum tempo, sabia que a minha esposa tinha um EcoSport com power shift, e... Nossa, o celular aqui não está parando. Sabia que eu tinha um power shift, e o pessoal ficava zoando a minha cara, brincando, né, André? Não, André, que dia que essa mulher vai estar aqui, né? E eu chegava numa época, eu brincava e falava, ó, ele teve um problema, com cerca de 18 mil, um problema muito sério, grande, e que fui muito bem atendido pela Ford, e eles trocaram tudo que era necessário à época, e não voltava a dar problema. A minha esposa rodava muito pouco o carro, então, vamos falar assim, que o espaço de tempo até voltar a dar novamente o problema foi longo. Mas, como hoje a gente já tem consciência, tarda, mas não falha. E depois começa com a frequência cada vez maior, e às vezes o nível de desgaste que os próprios problemas de todo o conjunto gera, vai gerar uma quebra, uma coisa com uma frequência e com uma intensidade muito maior. Fato é que o primeiro foi com 18, o segundo foi com 38. O segundo quase vitimou ela. O carro teve aquela movimentação descontrolada, abrupta, com trancos fortíssimos, desaceleração, aceleração. O carro entrava e mudava as marchas sozinhos, ela tentando, às vezes, acelerar, às vezes, aí o carro, mesmo assim, ele reduzia e chacoalhava, e aí ela, no meio de um trânsito, sem saber o que fazer, tentava acelerar de novo, e, de repente, o carro disparava o acelerador com um giro muito alto, ou escutava o giro do motor subir, de repente entrava uma marcha tão abruptamente como se estivesse arrancando, cantando pneu assim, até de... Então, meu acontecia a mesma coisa. Não é como a Ford quer dizer, né, quer passar a sensação de que seja um leve trepidado, um incômodo, um desconforto em baixas marchas.
como também já fiz perícia, acompanhei, sei de histórias e várias vezes o mesmo relato do carro ou travar completamente a transmissão na estrada e sair arrastando o pneu, quanto também o tal agora, que a gente sabe que é a característica do TCM novo, que é levar o carro para o neutro involuntário, ou seja, não é só alavanca, o carro fica, ele desacopla a caixa do motor através de uma redundância de dois sistemas, ou o carro, através do TCM, puxa os comandos das alavancas para a posição de desengate, nenhuma marcha selecionada, ou não é e, ao mesmo tempo, comanda o acionamento com potência máxima dos atuadores elétricos, que são dois motores, que fazem a função como se fosse o pedal de embreagem. Então, ele vai debrear o carro de toda forma, e mesmo que um sistema esteja emperrado, travado, como se fosse um dos atuadores emperrado, a força de movimentação que o TCM faz de puxar a alavanca também para um ponto de desengate de marcha, garante que você separe a caixa do motor com uma questão. Mas isso não como uma forma de solucionar o problema do power shift, mas isso de tirar a evidência que antes ficava de um acidente na estrada, de um carro que deslizava com pneus arrastando pela estrada, que quando havia um travamento, no power shift causava. Então, essa é a minha experiência que eu passei a pesquisar, estudar, e aí, hoje, né, já depois de muitas orientações, de alguns toques, algumas coisas, fui ler o livro lá do Nader, né, do Insegura Qualquer Ralph Nader. Ralph Nader. Insegura Qualquer Velocidade. Fui realmente ler o texto na íntegra, o original, na revista Modern Jones Magazine, de 1977, onde eles fizeram uma demonstração, uma investigação em cima de um problema muito grande nos Estados Unidos. Foi um dos principais a mudar também a legislação, as questões todas, que é a história do Ford Pinto. Então, em cima da história do Ford Pinto, aí tem muita coisa importante para a gente entender e até mesmo conhecer a cartilha do modus operandi da Ford, como ela lida com o consumidor, como ela lida com os agentes do governo, com as entidades, com os órgãos públicos, com tudo mais, está lá nessa, vamos falar assim, nessa reportagem. E aí ainda tem mais a reportagem muito interessante para todo mundo que está com o Power Shift ler, que não pode deixar de ler. Lembrando que a Modern Jones está em inglês, mas você consegue lá no Google Tradutor traduzir com uma aproximação muito interessante dos termos mesmo, porque às vezes uma tradução automática por esses robôs, né, de tradução não são tão precisas, mas é muito boa, já dá para ter uma ideia interessante do conteúdo. E depois aí a gente entra no que é do Power Shift, que é a reportagem também extensa, longa. São horas de leitura e interação para você ter a ideia do que é o... Vamos lembrar o nome do jornal lá, o Jailton? Detroit Free Press, onde ele fala... o termo é mais ou menos assim, eles sabiam, os engenheiros da Ford quebram o silêncio e falam do problema da transmissão, que é o tal da transmissão Power Shift, onde alguns até citam que jamais teriam coragem de colocar qualquer familiar dentro de um carro com Power Shift, porque eles sabem que é algo problemático. Mas aí eu estou contando a minha historinha aqui, mas eu queria passar a palavra, já eu estou de passar para você e para o André, que vocês já são ainda mais especializados ainda, passar para o Eduardo, que é o consumidor que tem um Power Shift. Eu já me livrei do meu! Eu nunca tive! Então, eu tenho uma EcoSport, né, 2014 e 2015, né? Né? Comprei não faz 6 meses aí, né, o veículo, né? E até antes de comprar, eu pesquisei, né, o relato até que a gente vê aí, ó, as pessoas vê, né? Um problema no redentor, que vaza óleo na embreagem e tal, né? Tira de fumaça, que eu chamo isso. Isso. Atribuir o problema a uma coisa de menor relevância, como se fosse solucionável,
E na hora que depois você descobre que lá no passado, quando ainda ele dava algum probleminha, ele só dava problema em 15% dos casos das ocorrências. E a gente tem o documento da investigação do Ministério Público de Minas Gerais, onde confirma esses dados, tá? É por isso que eu te falo, Eduardo, eu sou uma fonte de conhecimento técnico sobre Power Shift. Se você perguntar, eu sei aonde que está tudo. Sim, não, que bom saber. Daí tá, né? Daí a Ford dava garantia de 10 anos, né? Já achou que era garantia de tudo, né? Achei que era garantia de tudo, né? E ouviu Beleza. muitas vezes falar de recall, né? Que tinha um recall dele, né? Não sabia daí. Não tem, mas algumas pessoas acham que tem recall. Ah, tá. Daí tá, comprei, né? Na confiança, né? Daí tá, mês passado veio o problema, né, cara? Apresentou basicamente os mesmos sintomas que o teu aí, né? Daí tá, pensei, mas o que é, né? Explica quais são os sintomas, como que foi a manifestação com você? Eu estava na BR, né? Na via, né? Tava eu, os meus filhos, dois pequenos, né? E daí começou a falhar, assim, não tava um pouco de trânsito, assim, né? Daí não tava tão rápido, mas tinha bastante trânsito, né? Daí começou a falhar, parecia que perdia força, né? Ele não tinha potência, assim, daí começou a baixar a marcha, aumentava a rotação e aumentava a marcha involuntariamente, assim, né? Dava aqueles trancos, igual você falou. Não Dava é acelerar. ação, não é tranco forte mesmo. Isso, tranco forte, chegava a pular lá em cima, daí pulava lá, daí já baixava, daí perdia força de novo. E daí foi assim, daí marquei na concessionária, né, para daí lá fazer né, expliquei tudo, né, os sintomas lá, marquei lá o agendamento, fui lá, agendei, daí eles constataram que era o módulo, né. Eles passaram o scanner, pelo menos para falar que era o atuador? Isso, eles passaram falando que era o módulo TCM. Não, mas eles ligaram um scanner no carro efetivamente ou simplesmente só olharam para o carro e falaram que era problema? Não, passaram, aham. Tá. Daí Isso é fizeram... americano, Eduardo. É 2014, 2015. Você sabe por quantas vezes esse carro já passou por intervenção na Ford ou não sabe do histórico real dele? Não sei do histórico. Eles te falaram que se o TCM que está lá no seu carro já é o modelo novo ou se é o modelo antigo? Não chegaram a falar. E vão falar para você que iam te dar um TCM novo. Isso, eles falaram que na concessionária, falaram que não tinha, estava em falta, né? Daí tinha que ligar lá, eles iam passar uma previsão de quando que podia ter, né? Eles falaram que na concessionária estava demorando porque não tinha falta. Falaram que tinha que ligar e insistir, né? Mas te falaram alguma coisa de um prazo de 3 meses, 6 meses, como alguns escutaram? Não, ele falou que pode demorar isso, mas não deu assim, não sabe um prazo determinado, não deu nenhum prazo. Te deu uma linha de tempo falando assim, pode demorar de 2 meses a 3 meses, 6 meses, nada disso. Não. O moçada foi uma fila de carro lá esperando, falou, aqueles carros tudo ali estão esperando TCM. E teve colega nosso que aconteceu desse jeito. Daí na ligação pela Ford falou a mesma coisa. Daí eu fui procurando mais, me inteirando mais, daí eu estava no grupo ali, né? Daí eu fiz a reclamação no gov.com lá. Consumidor. Daí já no outro dia. Consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br lá. Daí já no outro dia me ligaram lá para me dar um parecer, né? Mas não faz bem 10 dias ainda. Mas até agora nenhum contato ainda, já tá dando quase 10 dias já também, né? Nenhum retorno mais até agora. Não tem posição. Ainda não. Quando você levou o carro a primeira vez na concessionária, já tem quanto tempo? Tem mais de um mês? Foi final do mês passado. Nós já estamos no 21, agora mesmo a gente está no final desse mês. Faz quase um mês, hein? Foi 28. Nós sabemos que o vício não é sanável através de intervenção, igual eu estava contando meu caso, foi com 18, depois com 38, com 39 eu tive que voltar com o carro na concessionária, porque eu descobri que o processo de intervenção tinha gerado um dano no coxim superior direito.
o carro fica com o motor semi-apoiado no processo de troca da transmissão, que eles usam uma ferramenta especial segura pelo agregado, e o balanço, a própria movimentação, você faz umas torções no coxim do motor que são indevidas porque o motor trabalha normalmente numa posição apoiada em 3 coxins, né, de movimentação, e nada provoca isso. Aí tive que trocar lá mais um coxim, na época foi R$ 1.080. Mas eu estou te contando. Então, eu fiz 18, 38, 39. Com 38, eles trocaram tudo. Só me deram o TCM de graça e me fizeram pagar todo o resto. Aí eu descobri a falcatrua, por que se troca os atuadores. Porque os atuadores novos também deveriam ser cobertos. Vamos falar assim, se fosse uma questão de uma solução, de uma melhoria do conjunto, porque eles são mais robustos, eles têm uma capacidade de transmitir força melhor do que os antigos, que também tinham problema de filtração, outras coisas mais. Então, eles te obrigam a trocar as coisas, é porque eles querem renovar e tentar trazer uma atualização, e você pagando por essa atualização. Eles deveriam fazer tudo. E tudo isso envolve certa transmissão. E aí fica sempre aquela história, quem é a causa e quem é a consequência. Se o TCM está sendo trocado, é porque ele tem um problema e ele é a causa, às vezes, de todas as outras manifestações. Mas nunca que você apertar a Ford, ela vai falar que o problema é uma coisa ou a outra. Ela vai falar que não tem problema. Então, por que ela troca, né? Se era o retentor poderia degradar alguma coisa. Se é o TCM poderia trocar alguma coisa. Mas só, desculpa eu ter te interrompido, mas só lembrando, eu troquei com 18, 38, 40, 39, troquei suporte de motor, 42, o carro estava dando tanto problema que a Ford trocou de novo o TCM do carro, que ela tinha acabado de trocar, ok? E, logo em seguida, o carro saiu da concessionária já com problema, reclamando, e a Ford recomprou o carro com 43 mil quilômetros. Eu só não continuei com o problema porque a Ford que comprou o carro. Entendeu? Mas é isso que é a preocupação. E não sei se você viu agora relatos esses dias lá no grupo, de pessoas que acabaram de tirar o carro da concessionária, pagando, e o carro voltou a dar problema. Sim, eu vi. Né, Eduardo? Mas aí, deixa você continuar a sua história aí, que eu acho bastante interessante o pessoal prestar a ver, saber da história, o que acontece com o consumidor. Sim, exato. Aqui, ó, eu dei entrada que eu fiz lá na Ford, na concessionária, dia 29, né? De entrada. 29. Então, 29 desse mês vai fazer 30 dias. Isso. A gente já sabe que não, mesmo que eles façam alguma intervenção no carro, essa intervenção não traz uma normalidade no carro. Exato. E daí, lá na concessionária, né, eles fizeram a reprogramação, né, falaram que fizeram a reprogramação do módulo, né, e vim para casa normal, tá, fica uns 50 quilômetros da minha casa, né, vim para casa normal, mas na parte da tarde já apresentou problema de novo. Mas isso com o módulo novo ou com o módulo velho? Não, com o módulo velho. Tá, troca de programação. Isso. E você está aguardando o módulo novo chegar para fazer a substituição. Isso, aham. Tá. Estou aguardando. Daí, ó, apresentou de novo o problema, acendia a luz, e daí também, daí eu apresentava os mesma troca de marcha, sabe? Ele pulava a marcha, daí começou a pular a marcha também. Você já viu o carro arranhando marcha? Você já teve a experiência? Tem algumas pessoas que começam a perceber, falam, meu carro é esquisito, meu carro é automático, ele arranha a marcha. Você não chegou a ter isso, não teve? Não exatamente, assim, como que seria? Não, o carro, sabe aquela igualzinho quando você tem um carro manual e você erra estacionamento assim, e entra a marcha e fica... Não, nunca percebi. Não, tem gente que relata até isso, até movimentação. Daí também daí a partir daí ele não engatava a ré, né? Às vezes daí não engatava a ré, daí começava essas... Aí tem uma explicação, são 2 sistemas paralelos, tá, Eduardo? Tanto das embreagens, são 2 embreagens, quanto o TCM controla 2 sistemas de seleção de marcha. Uma a gente brinca que é a das marchas pares, a outra das ímpares. 1, 3 e 5 está num sistema, a 2, 4, 6 e a ré está na outra. A ré está junto com a segunda. Então, normalmente, quando você perde a segunda,
Desculpa, quando você percebe que você perdeu a ré, você consegue arrancar de primeira e o carro, às vezes, sobe o giro para não danar para poder tentar entrar a terceira. Sim, sim. Isso só acontece ainda com o TCM velho. Sabe o que o TCM novo faz? Só joga no neutro. Ele percebeu que se o seu carro já tivesse com o TCM novo, você às vezes nem consegue andar, porque o carro joga para o neutro. Ele percebeu que tem alguma coisa de errado, vai para o neutro. O seu antigo ainda tenta passar da primeira para a terceira marcha. Ele tenta pular uma marcha. Por isso... exato. Então, o meu é o velho ainda, então. É isso. Posso falar? Pode? Espera aí. Pode falar. Bom, primeiramente, eu vou fazer um comentário aqui dessa reunião de hoje, que foi uma reunião relâmpago. Relâmpago, exatamente. De uma hora para outra, foi posto o link no grupo e eu acho que eu vou colocar minha colocação, tá? Depois aí, eu acho que nós estamos traindo 600 e... Quantos consumidores tem no grupo? Não, nós estamos fazendo uns testes, eu estou fazendo uns testes, porque a gente vai começar... Tá, ok. Então já tá explicado que é um teste. Veja bem, se for chamado uma semana antes para que todos participem, aí nós não vamos estar traindo ninguém. Sim, porque o caso de vocês dois, nesse teste de hoje, é idêntico aos 200 mil pós-SIFT, que se trata não de um vício oculto. O caso do pós-SIFT, eu assim entendo que não é um vício oculto. Vício oculto é numa explosão de um airbag, de uma peça, uma quebra de uma peça. Muitas vezes pode abranger todo um lote, um vício em série, como pode ser num único automóvel. Ok? Bom, com relação à colocação que vocês fez aí, é idêntico a todos os do grupo, tá? Uns mais, outros menos. Com relação à minha história que você, André, mencionou no início, veja bem, há 28 anos atrás, Jailton, mas como é que pode você identificar que um assunto há 28 anos atrás tem a ver com o caso pós-SIFT em 2022? Eu posso afirmar, sem medo de errar, que tem ligação, e ligação muito forte, que vai muito além do pós-SIFT. Porque tudo que está acontecendo com vocês, com todos os usuários do pós-SIFT, o problema é o sistema. Sim, é a conduta das empresas para com os consumidores no Brasil. Tá? Eu acho que essa colocação já mata tudo. Você concorda comigo, Dantas? Concordo. Porque não é só o que a empresa fala contar com o consumidor. Ela Dantas, você já teve acesso à à dita bala de prata? Tive. Pois bem, nós tivemos uma reunião agora, no sábado passado, é isso, Dantas? Isso. Onde todos foram convidados, todos de São Paulo, foi convidado para essa reunião. Em torno de mais de uma dúzia entrou no WhatsApp, se comprometendo e comparecer na reunião. Na reunião veio só o Dantas e um casal. Que nem era Veja bem, grupo do Telegram, hein? É independente que seja ou não, né? Então, para esse casal, só um momentinho. Deixa eu só fazer uma colocação muito importante. Para esse casal, é o
Everson, perfeito, ô Dantas? Isso, Everson, acho que é Vera Lúcia. Vera Lúcia, exato. Ô Dantas, a primeira... eu vou jogar jogo aberto, porque eles podem confirmar isso, né? Nós tivemos uma conversa prévia. Isso, que não foi tá? filmada. Sentamos na mesa. A primeira palavra foi, qual o objetivo de vocês estarem aqui? Eu quero sair daqui com a solução do meu caso. Uhum. Eu virei para ele, falei, senhor Everson, no telefone eu já ia mandar Vossa Senhoria para aquele lugar. Mas eu relevei, tá? Porque o assunto aqui tratado, a pauta é pós-SIFT. Uhum. Só que os trabalhos que eu desenvolvo é com relação à ampla defesa do consumidor, voltado à segurança dos automóveis. Uhum. Criou um mal-estar nesse momento, perfeito, Dantas? Sim. Eu perguntei para você, tanto que ele falou, olha, eu rodei 4 horas e eu quero sair daqui com a solução do meu caso. Eu perguntei para o Dantas, Dantas, merece ter acesso à bala de prata? Qual foi a sua resposta, Dantas? Eu falei que não, né? Não. Olha, poderia estar nos 600 do grupo. Uhum. Vocês não teriam. Hoje eu estou convicto que se fizer uma reunião com 600 consumidores que estão no grupo, vocês podem, eu estou convicto que vocês vão sair sem conhecer a bala de prata. Agora, sem conhecer os documentos aonde a Ford vai recomprar todos esses veículos, vai pedir desculpa para os consumidores e vai fazer com que a Ford volte a montar os automóveis no Brasil. Porque ela é importante para o país. Ela é muito importante. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não? Sim. Por que vocês não vão ficar sabendo? Esse documento tem que ser apresentado às nossas autoridades na frente da Ford. Na frente dos representantes da Ford. E quem é que tem a caneta? Não importa quem tem a caneta, se é o ministro da Justiça, se é um agente público da Senacom, se é um agente público do Denatran, seja lá quem for. Tá? A partir do momento, e eu não preciso mais do que 10 minutos. Você está entendendo, Eduardo? Entendendo agora. Eduardo, o que eu te falei hoje no telefone? Que essa live seria uma pós-graduação para você que trabalha em qual área, Eduardo? Alimentos. De alimentos. Não é diferente a defesa o direito do consumidor? Não é diferente. Não existe código de defesa do consumidor de automóvel, de alimento, de roupa, de petisco de cachorro, é um código só. Mas quando foi feito essa última portaria, 618/2019, o foco deles foi o automóvel. Porque anterior a essa portaria, segundo o levantamento da própria Senacom, a efetividade do recall não ultrapassava 10%. Era pífia, porque deixou as 2 portarias anteriores, a 2012 e a 2001, foi provocado mediante os trabalhos da Anvenca. Não só da Anvenca, também das nossas autoridades, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, da Comissão de Viação e Transporte,
mediante várias audiências públicas. Bem ou mal, elas trouxeram, inclusive a de 2017, a audiência de 2017. Se vocês assistirem à audiência pública de 2017, a subcomissão Recall, vocês vão ver que toda a fala dela vai bater de encontro à portaria 618/2019. Mas foi tratado entre eles, entre as nossas autoridades e o Tosini Freire. Tá? Em uma reunião, eles fizeram uma... Como é que se fala, Dantas? Eles fizeram uma... quando chama o povo para participar de uma determinada lei, como é que chama? Uma audiência pública? Não é audiência pública, não. Não? O Dantas sabe. Tá, não entendi o que você falou, Eduardo. Referendo ou não? É quase isso. É quase isso. Porque isso foi falado, inclusive, nas 2 reuniões que nós tivemos com a Senacom. Perfeito, André? Perfeito. Tá? Então, acompanhando o raciocínio. Onde que eu estava? Exato. Então, foi feito nos moldes empoderando as empresas. Tá? Porque tanto a lei como as portarias deveriam divulgar em rádio, jornal e TV. É como você falou, André, a publicidade era pífia nas 2 portarias, porque bastava eles colocarem 1 ou 2 vezes na televisão. E a exigência era muito... Na rádio, praticamente, eles não colocavam, mas vamos supor que eles colocassem na rádio também. Vamos supor que eles colocavam em grandes jornais de circulação. Perfeito? Então, era pífia. Essa portaria 619, tá, tinha muita coisa para se fazer, porque o objetivo dela é aumentar a efetividade do recall. Tá? E nisso fizeram um acordo e acabou entrando o SERPRO. O SERPRO ficou responsável de comunicar aos consumidores assim que as empresas assumissem o recall. Vocês estão entendendo o raciocínio, não? Sim. Aonde entra o SERPRO nisso? Sim. Por isso que o SERPRO diante de uma organização de segurança e saúde, passou para o SERPRO, e o SERPRO passou a minha pessoa. Eu, quando recebi o convite desse repórter do SERPRO para dar uma entrevista, foi muito bem formuladas os questionamentos. Eu fiquei surpreso com os questionamentos, porque os questionamentos me parecia que ele foi feito por quem entende muito do assunto, tanto da defesa do consumidor, como a efetividade, não sei, alguma coisa, vocês precisam conhecer cada um quesitos dele, me parece que houve, inclusive, um montador envolvido nisso. E quando eu liguei, quando o repórter me ligou, mandou e-mail, me ligou, eu atendi ele bem, né? Aí comecei a conversar com ele. Eu percebi que não foi ele que preparou os quesitos, tá? Que ele não estava na altura para poder receber. Tanto ele colocou lá que seria a entrevista, seria colocado no site do SERPRO, ou a Anvenca, com uma publicação no site do SERPRO. Nossa! Mas eu não... Falei, olha, simplesmente eu suspendi, né? Eu suspendi na verdade, eu comecei a enrolar eles,
tá? Que a pretensão era uma entrevista ao vivo, né? Com o Serpo e chamar as autoridades que trabalharam nessa portaria, já que eles ficaram encarregados de comunicar os consumidores através do Denatran, tá? Então, todos os consumidores iam receber a carta, olha, a Honda está assumindo o recall do airbag, né? O Fiat, o Pós-Shift, a Ford está fazendo o recall do Pós-Shift, né? Todos os consumidores iam receber essa correspondência. Pois muito bem. Então, eu acredito, tá? Eu acredito que esse sistema não está funcionando ainda na sua capacidade máxima. Deve estar funcionando em 10%, e a efetividade que, vamos supor que era 10%, acabou abaixando para 5%. E o número de recalls também, tá? Esse ano, com relação aos automóveis, já está quase acabando o ano, vamos ter o ano de menos recalls no Brasil. Só um exemplo. Se no ano passado nós tivemos 31 recall, esse ano vamos ter 20 recall. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Não. Sim. Estou sendo claro? De que adianta a Ford assumir o recall, seja compulsório ou não, e a efetividade dele alcançar 5%? O que vai acontecer? Pessoas vão acabar morrendo, vai passar esse prazo de atender o recall. Você está entendendo aonde eu quero chegar? O recall, o prazo não acaba, né? Uma vez decretado, o recall não acaba, né? Enquanto não for retirado ou resolvido. A lei diz isso. Mas aí aconteceu um sinistro, tá? Que o consumidor não chegou a comunicação, ele não viu no rádio, não viu no jornal e não viu na TV. Talvez tá? Com essa falha, com essa suposta falha do SERPRO, tá? Essa falta de comunicação, de entendimento do SERPRO, acaba não chegando a carta para o consumidor, ou acaba não entrando no documento, porque essa portaria é para entrar no documento, né? Esse veículo está com recall, então ele não vai poder lacrar. A intenção deles é boa, tá? Mas a estrutura deve ser muito pífia. O conhecimento que tem o SERPRO é muito pouco com relação à importância que tem essa portaria. Vocês estão entendendo ou não? Será que vai ser difícil nós passarmos isso para as nossas autoridades? Para os órgãos que tratam de segurança veicular? Será que nós vamos ter essa dificuldade? Certo ponto, olha, essa reunião está sendo muito proveitosa hoje, em 4 pessoas. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis daqui para frente, tá? Em não ficar só focado com relação ao pós-shift. A coisa é muito maior. Você está entendendo, Eduardo? Sim. Tá? Vocês me desculpam, às vezes eu não consigo agora, nesse momento, usar as palavras corretas. Mas e não adianta ficar passando isso para tudo quanto é órgão, entendeu? O que você quer aqui? Sai fora! Nossa, quem é que está aí? Não é você, Geuto. Tá. Eu não sei, acho que alguém falou aí. Tá? O áudio da Isa está aberto, deve ter acontecido alguma coisa lá. A Isa está aí também, é? Tá, você não está vendo aí, aqui embaixo. Ó. Tá. Eu vou até aproveitar, então, né? Vou até aproveitar,
fazer algumas colocações. Gente, eu não tenho nada contra a Isa, com quem quer que seja do grupo. Eu até peço desculpa, às vezes, de fazer, mas jamais mencionei o nome de ninguém. Jamais mencionei o nome de ninguém. Se às vezes eu faço, não é fazer uma chacota, é tentando dar a dimensão da coisa. Ô, Jailton, como que você não falou de mim se você meteu o pau em mim para a menina e falou para a menina não falar comigo? Já que é para a gente falar, então vamos falar, porque eu tenho print. Se você quiser, eu te mando. Ô, Isa, Você Isa, veja bem. simplesmente falou para a Marcela não falar nada comigo referente a carro, a nada. Por quê? Eu não sei, veja bem. Como Então, que você você pode não mandar. fala das Pode pessoas? mandar, por gentileza, veja bem. Por gentileza, você pode mandar o print para mim, que eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você, inclusive para você. Eu não tenho que falar no grupo, você está entendendo? Não. Se eu falei com ela no privado, com a Marcela, tá? Nós vamos tratar nós três isso no privado. Não, eu não tenho que tratar nada com você no privado, porque assim, eu não falo de você. Ô, Isa, eu não tô Isa, lá, calma. eu não tô lá para uma encrenca, confusão, não falo pelas costas de ninguém, eu sou o que eu sou. Tá. Você entendeu? O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Se eu acho que está errado, eu vou falar que está errado. Entendeu? Okay. Que nem a bala de prata. Você vê um casal que está se tratando por câncer e lá e no fim não dá em nada. Então, eu acho que é honesto. A gente tem que ser transparente. Entendeu? A gente tem que ser transparente. Eu não acho que as pessoas têm que te seguir como se você fosse Jesus, sem saber, sem fazer. Entendeu? Mas não pode, Jesus. Não tem como a gente dar o nosso nome, a nossa cara, porque aquilo ali é a nossa dor, não é a sua, é a nossa, é a minha. É a da Marcela, é a da Fabi, é a da Amanda, já foi o do André. E é de todo mundo que está lá que tem Power Shift. Quando você descredibiliza o Power Shift, a gente está ali, o que une a gente é a dor pelo Power Shift, pelo que causou na gente. Se você quer outra coisa, se você quer fazer outra coisa, ali não é o lugar, de verdade. Porque assim, quando você começa a colocar um membro contra o outro, e fica falando, ô Marcela, não fala com a Isa nada referente a carro. Por quê? Sendo que a dor dela também é minha. Porque a Marcela também está doente igual eu estou. Entendeu? Então, assim, parece que você quer fazer o quê? Juro para você, parece uma engenharia social. Quem não sabe, por favor, dê um Google e pesquise o que significa engenharia social. Quando você começa a falar de um e de outro, que nem hoje você fez com a Fabi. Você viu lá o que eles estão fazendo, a reunião do dia 7, que não sei o quê, e brigou com a moça. Isso não pode acontecer, porque ali nós somos um grupo, um coletivo de pessoas que estão unidos por um único intuito, que é o Power Shift, que é a porra do carro que quase me matou. E cada um individual. Cada um. E aí, quando você entra para falar isso para as pessoas, você aborda as pessoas e você fala mal do outro, e você fala mal da reunião do dia 7, por exemplo. Você está querendo o quê com isso, cara? Que dia 7? A reunião que vai ter entre eu, o André, a Amanda e todo mundo que for participar aqui em São Paulo. Então, muito bem. Você já falou? Posso falar agora ou não? Agora você pode. Agora eu posso falar? Muito bem. O André, o Dantas, fala. Qual foi o meu comentário com você que as mulheres estão sobrepondo os homens? Eu não cheguei a comentar isso para você? Que as mulheres estão muito mais ativas do que os próprios homens que estão no grupo. Sim, você falou que... Tá? Se eu faço... Os homens estão... André, deixa eu só terminar, eu já passo já a palavra para você. Se esse grupo tem alguma atividade, é porque vocês mulheres têm incentivado o pessoal. Eu tenho sempre elogiado a atuação de vocês. Agora, com relação a essa reunião que vocês estão viabilizando, eu desejo toda a sorte para vocês.
Eu desejo toda a sorte para vocês de coração. Eu já falei isso, inclusive, para o André, para o Dantas. Tá? Eu já falei para o Dantas várias vezes isso. Tá? Agora, o que eu falo de vocês, entendeu? Vocês ficam comentando no grupo coisas que não tem nada a ver. Coisas que não tem nada a ver. Mas sabe Tá? por quê? Para você, Jailton, não tem nada a ver. Para você pode não ter. Mas para a gente tem que se conhecer, a gente tem que se confiar, criar um laço de confiança, porque não tem como você confiar os seus dados, número de processo, receber as pessoas na sua casa, se você não confia. Então, quando você começa a abordar as pessoas, essa abordagem que você faz com as pessoas, você cria sim uma engenharia social, você cria sim uma desconfiança. Fala, porra, o cara tá lá, o cara é do grupo, e o cara fala mal do fulano, do ciclano, da reunião, disso, daquilo outro. Por quê? Cadê a coletividade aí? Deixa eu fazer. Por que você aborda as pessoas e briga com as pessoas? Fala, você quer saber só de você. Não, ali, a gente, tudo bem, cada um tem que saber, sim, da sua dor. Cada um tem que saber, sim, do seu coletivo. É que nem eu falei, eu, enquanto pessoa, eu tô na justiça. Se a Ford me chamar meu advogado e falar com ele, eu vou recomprar o seu... Você quer que eu faça o quê? Eu vou falar, não, porque tem 600 pessoas ali que não conseguiu. Como não? Se eu estou desempregada, sem pagar meu aluguel, malemar eu consigo comer aqui na minha casa com os meus filhos, estou doente, nem dinheiro para remédio eu tenho. Então, assim, não tem como, entende? Agora, se você realmente tem um documento que vai fazer a Ford pedir desculpas e tal, vamos! Agora, ficar nessa de abordar as pessoas, indicar advogado, brigar com as pessoas, falando, você só quer saber de você, e falando mal dos outros, isso não dá, isso é uma porra de uma engenharia social de merda, cara. Você está desunindo, você está fazendo as pessoas sair do grupo, as pessoas não ir para cima, porque o que eu preciso? Eu preciso sim de um coletivo de 5 pessoas que seja, que tenha o power shift. Vamos lá, vamos fazer barulho, e eu sei que eu vou conseguir. Agora, quando você pega essas pessoas e começa a atacar essas pessoas, ou no telefone, ou brigando com elas, ou falando mal de mim, você acaba de desunir as pessoas. E aí é lógico que cada um vai olhar para o seu umbigo e vai virar as costas. Então, muito bem. De hoje para diante eu saio do grupo, tá? Desejo toda a sorte para você. Agora, quando entrei no grupo, há 2 anos atrás, antes de conhecer o grupo, eu e o Dantas, nós já fizemos reuniões com a própria Senacom, tratando, sem conhecer o caso do POI-SIFT, profundamente como nós conhecemos hoje, já tratando de soluções para o POI-SIFT. Se eu assim entendo que o meu comportamento tem que ser esse, para salvar, para que vocês não só tenham os seus direitos, mas que vocês consigam fazer justiça nesse país, coletivamente, eu saio do grupo e vocês continuam. Assim, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua forma de abordar as pessoas. Porque é feio, eu juro. Se eu mandar aqui, de verdade, se eu mandar para as pessoas que estão aqui agora, todos os prints de todas as pessoas que vêm reclamar de você para mim, é feio. Então, mano, faz o seguinte, então. Faz o seguinte. Entra lá no grupo de reunião, você coloca o print, então, por gentileza. Que grupo de reunião? Lá. Porque eu não estou em nenhum grupo de reunião. Ele está querendo. Então, abra você. Ele está querendo falar no Telegram. De jeito nenhum, eu não vou expor ninguém, não, de forma alguma. E é que nem eu falei, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para brigar com o Jailton, eu não estou aqui para brigar com o Dantas, eu não estou aqui para brigar com o Eduardo, eu não estou aqui para brigar com o Di Maria, eu estou aqui, é que nem eu falei, em prol de uma dor que se chama Power Shift. Ponto.
Da sua dor, né? Entendeu? Da sua dor. Não, espera aí. Da sua dor. Não, porque se fosse Não, só minha dor, eu já tinha é da resolvido. dor dela. É da dor dela. É da dor dela. Não, comum. da minha dor só do não. grupo. Eu tive A proposta dúvida é e não comum. aceitei a proposta. Se fosse só pela minha dor, eu já estava muito bem, meu filho. Pois é, me fala uma coisa, você estava a caminho para trocar o câmbio automático para, para um manual, e quem foi para você que orientou você a não fazer isso? O André. Ah, foi o André? Ele me disse que não ia dar certo. E naquela época eu estava em choque. Eu não estava nem sabendo o que eu faria. O André, o De Maria, Oi. e quem foi que falou para você? Quem foi que falou para você que ela ia fazer essa troca? Ela escreveu no grupo. Porque eu coloquei no grupo. Ué. Ela colocou no grupo. Assim que eu entrei, eu coloquei no grupo. Eu não comentei com você. Eu não comentei isso com você. Talvez depois. Eu já tinha visto isso no grupo e até mesmo tinha ligado pessoalmente para ela. Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso terminar, Isa? Pode falar. Eu posso terminar? Essa divergência entre a minha pessoa, que seja a Marcela também você colocou, que seja com meia dúzia de pessoas, é muito mais importante do que fazer com que a Ford... é muito mais importante do que fazer... Mas é que a gente tem que ser transparente. A gente tem que ser transparente. A gente tem que dar a cara e ser transparente, não ser falso, não. Porque quando eu falo do Jailton, eu falo para o Jailton, eu não falo para os outros. Quando eu tenho que falar para o André, eu falo para o André. Eu não falo para ciclano, fulano e nem Beltrano. Que nem várias vezes. Você me ligava e falava assim, agora eu não consigo falar, não quero falar. Né, Isa? Nós já conversamos muito, tentando ajudar em vários aspectos, até vendo, explicando e ponderando. E o que eu falo é o seguinte, a gente às vezes não pode, a gente pode orientar, mas a gente jamais vai conseguir se colocar na posição da outra pessoa. Eu até já falei isso para a Isa sabe disso. Jamais eu vou conseguir estar numa situação como a dela, que ela tem filhos, pai e mãe que depende dela, a situação financeira dela não está legal, ela estava utilizando o carro para poder, como instrumento de trabalho, fazendo entrega para Mercado Livre, né, Isa? O que mais que está fazendo? Fazendo 99. Fazia Mercado Livre, eu fazia Uber. Fazia tudo. E realmente quem realmente passou por uma sensação de neutro involuntário com o carro em movimento no meio de um trânsito, eu já tive outras... Eu, como engenheiro mecânico, fazendo teste em carro, eu já experimentei em outros carros sensações de problemas, de manifestações de problema em transmissão, não só no Power Shift, mas também já andando. Infelizmente, eu não tenho gravação de vídeo para mostrar para vocês como é perigoso e assustador. Mesmo quando você já escutou um consumidor falando que o carro estava dando negócio, e eu saía para testar, para poder tentar achar o defeito no carro, a origem, e solucionar o problema, eu, por exemplo, eu já experimentei isso, eu lembro claramente a primeira vez no Dologic. Cara, é terrível. André, o que eu tenho para falar, eu não fico falando, eu falo na sua cara. Quantas lives nós fizemos? Essa é a primeira live que a Isa participa. Quantas lives nós fizemos e eu chamei a atenção da sua e do pessoal na própria live. Quantas tiveram? Será que eles foram na live? Será que eles foram na live para ver a forma que eu comporto? O meu comportamento? Talvez, Jair. Será que eles foram? A forma de abordagem, às vezes, a gente precisa, às vezes, rever. Eu mesmo tenho muita coisa, igual você, às vezes, fala para mim, eu aceito as críticas. Meus sócios lá na empresa, às vezes, falam da minha forma do deboche, né? Que é tratar o deboche, né? É uma das formas de atacar a Ford por causa do sofrimento que eu sei como ela me tratou, não só no caso do Power Shift, como ela até hoje me trata
e eu sei que várias pessoas jamais saberão como é que é você investir dinheiro, ter um carro e tudo. Por exemplo, você sabe que, fora o Power Shift, eu tenho uma ação contra a Ford do Ford Fusion híbrido, que agora vai fazer nesse ano 4 anos. Eu estou 4 anos na justiça por um problema que eu tenho até o documento que a Ford fez a campanha lá nos Estados Unidos para poder sanar o problema. Então, eu sei quanto do meu patrimônio, do meu dinheiro, do que foi investido, que está lá parado, simplesmente porque ela quer desobedecer o que está. Ela não é uma empresa séria que quer agir com o consumidor da forma correta. Ela quer usar a justiça para poder ferir os consumidores. E aí, olha, Jailton, é lógico, você já me orientou. Vamos passar a palavra para o Dantas também. Vamos passar a palavra para o Dantas. Já que a Isa falou de print, será que ela quer que eu pegue os prints que ela falou por várias vezes no print, tá? No privado, que o pessoal não se movimenta? Quantas vezes ela falou pessoalmente no grupo o tempo todo, meu querido. O tempo inteiro eu falo no grupo que as pessoas não estão nem aí. Que as pessoas a maioria tem poder aquisitivo e aí coloca na justiça e não está nem aí para os outros. Isso eu falei várias e várias vezes no grupo. Tudo que eu falo com qualquer pessoa dentro de privado, de WhatsApp, eu falo fora. Eu falo no grupo, eu não escondo, eu não minto para ninguém. Não, eu falei que o que eu sou lavar essa roupa privado, suja, eu sou lavar no toda coletivo. essa roupa suja está sendo muito importante. Você está entendeu? sendo muito importante. Óbvio, porque a partir do momento que você pega um membro ou membros do grupo e fala, não fale com a Isa, então quer dizer que o seu problema é comigo. O seu problema não é com o grupo. O seu problema está sendo comigo. Também, com você, tem a Amanda também, que ela acha que eu tenho problema. Sabe por quê? Porque a gente te confronta. Você acha que você é Jesus Cristo e todo mundo tem que dizer amém ao que você quer. Você acha que as pessoas têm que sentar em sua volta e falar amém, Jesus. Jesus Jailton. Amém, querido. Você está certo, você está correto. Só que não tem como a gente confiar em alguém que a gente nem conhece. Uma coisa que me aborreceu bastante, sabe qual foi? Foi quando eu disse, você ficou falando, não, vamos junto. Quando eu disse para você que eu tinha entrado com ação, eu tenho todas as nossas ligações, porque quando a Ford começou a me ligar, eu tive que baixar um aplicativo das ligações. Então, automaticamente, até hoje, todas as ligações que tem, tá gravado no meu celular. Você ficou puto da vida comigo porque eu tinha colocado na justiça, cara. Você começou a me tratar mal. Você está variando, minha querida. Não estou variando. Não estou variando. Não estou variando. O problema não está atacando só os cabelos, não. Eu acho que você está variando. Não estou variando. Agora você vai usar o quê? Você vai usar a minha doença contra mim? É isso? Não. Quem está colocando a doença? Quem está colocando a doença no grupo é você, não sou eu. É legal, né? É muito legal. Quando a Isa se expõe até na questão pessoal dela, Jailton, é o sofrimento real que a gente sabe que um prejuízo econômico, essa situação gera situações... De Maria, Você Maria, colocou do cara que... Maria, tem um rapaz, veja bem, tem um rapaz que colocou agora, foi ontem, ele quase se suicidou. Algum de vocês conhece a história dele? Vocês não conhecem a história dele. Sabe quem pegou o caso dele? Quem instruiu ele? Quem pegou o caso dele foi aquele advogado, o Ronan. Ninguém queria pegar o caso dele. O cara ele quase se suicidou há poucos dias atrás. Se o irmão dele não tivesse feito a medicina, ele não teria se safado dessa, por causa do que? Uma merda de um pós-shift. É uma merda de um pós-shift. A gente está falando. A coisa é muito maior. O assunto que nós estamos tratando aqui é muito maior e não ficar lavando roupa suja. Mas foi bom. Está sendo muito bom. Para acertar as arestas tem que existir.
Vamos ter respeito com Dantas, que vocês não tiveram respeito com Dantas com relação à última reunião que nós tivemos aqui. Vamos passar a palavra para o Dantas, por gentileza. Não sei nem o que dizer aqui, viu? Porque no ânimo que está, a gente tentar ser racional vai ser difícil. Não, eu sou racional. Eu sou capaz de passar uma borracha em toda essa conversa de hoje, porque o que é mais importante é o nosso direito, a nossa segurança, não o direito individual das pessoas, e sim o direito coletivo, o direito difuso, o direito que eu trabalhei 25 anos, e vocês não têm nem ideia, entendeu, da conversa que eu tive com o nobre deputado Celso Russomano. Vocês não sabem. Então, eles estão certos de comportar da forma que eles se comportam. Se eles comportam com desídia, com prevaricação, às vezes tem sentido. Às vezes tem sentido. Nós estamos admitindo. Pode falar, Dantas. Na reunião aí, a Fátima. Ô, Eduardo, de alguma forma a gente tenta assim, escutar e respeitar todas as pessoas aí. Existem alguns ruídos, eu acho que isso faz até uma questão, às vezes, da gente tentar procurar um entendimento. Na verdade, é isso. Como às vezes a gente brinca lá e fala, é foco. Tem que ter foco no problema do Power Shift. Agora, o caminho, nós não temos dúvida de que existem soluções paliativas intermediárias, mas nem sempre atende todas as pessoas da mesma forma e nem sempre ocorre da mesma forma, mas que o grande, hoje, motivador das reuniões e tudo é que entenda que a gente tem que alcançar o Senacom. A gente pode fazer uma reunião talvez com a OAB de São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo, de Minas, onde quer que seja, com o Ministério Público Federal, tudo, mas lá no final de tudo, só mesmo na hora que a gente alcançar a Senacom, que é uma Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, que é do Ministério da Justiça. Esse tem a palavra final. E a gente vê que toda a coordenação e até mesmo a forma de não atender os consumidores está estruturada nas ações dela lá. Então, quer dizer, ela vai ler, vai formular ou vai falar com a portaria dela de um jeito. Não sei se vocês repararam na entrevista da Paula Gama, quando ela questionou o Senacom sobre um direito básico que está na Constituição Federal, que está repetido no Código de Defesa do Consumidor, e a Senacom está querendo falar que o recall não tem como objetivo também reparar e substituir o produto defeituoso que gera prejuízo. Isso está no texto da própria lei. É isso. Não tem... Eu posso falar um pouquinho? Fala que não existe. Oi, Dantas, pode falar. Porque é o seguinte, colocar coisas... Não adianta vocês quererem bater na Ford, porque é o seguinte, entre os consumidores e a Ford, existe toda uma estrutura do qual faz parte a Senacom. Se a Senacom não chegar e falar o seguinte, olha, tem que fazer recall, vocês podem bater na Ford o quanto vocês quiserem, vocês não vão conseguir nada. Esse é o problema. E o problema é maior do que vocês, não é simplesmente isso. O problema é o seguinte, vai olhar o que é a lei do direito do consumidor. É uma lei linda, maravilhosa. Você vai me permitir, enquanto você estiver falando, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Eu vou abrir o documento aqui para todo mundo ver. Tá? O que é que, por exemplo, o tal da cartilha que eu vivo narrando aí para as pessoas só porque as pessoas não acham estranho aí, eu não quero cortar a sua imagem, mas eu quero divulgar lá a cartilha, tá? O que importa é me ouvir. Deixa eu terminar, Dantas. Ô, De Maria. Não, termina, Dantas. Pode falar, Dantas, pode falar. Então, é o seguinte, se você chega e você tem entre o consumidor... Porque, teoricamente, a Senacom é que representa o consumidor diante dos fornecedores.
Tá? E não existe. É o órgão regulador, é o órgão regulador. É o órgão regulador, é que nem a Anatel. Tá? É que nem a Anatel. Né? Eu tive problema de celular uma vez que eu tentei me acertar com a Oi e não consegui. Foi resolver a coisa até a hora que eu entrei na Anatel com a minha reclamação. Por quê? Porque não adianta você ficar brigando com o... Né? Não adianta você ficar brigando diretamente com o fornecedor. Quem tem que o consumidor, ele é considerado pela legislação como hipossuficiente. E frágil, precisa. Frágil. É obrigação do Estado defender. É para isso que a Senacom foi criada. Sim, Só que, olha a lei, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Olhem a lei e olhem a realidade da aplicação dessa lei. Sim. Tem uma distância muito grande. E por que existe essa distância muito grande? Existe essa distância muito grande porque, na verdade, a lei não foi escrita para ser seguida. A lei existe para criar uma dificuldade, para se vender uma facilidade. É por isso que o Jailton vive falando que a Senacom é balcão de negócio. Outra coisa, vocês reclamam que o Jailton, bala de prata, ele não apresenta, não apresenta. Qual é a primeira coisa que um advogado fala para vocês em algum processo? Aquilo que você disser poderá e será usado contra você. Então, a bala de prata é um bom exemplo de como a coisa tem que ser tratada, sem aparecer coisas na internet, tem que ser olho no olho. Isso tem que ser olho no olho, o máximo que dá para fazer. Não dá para chegar, catar um print e falar, gente, esse daqui é meu documento, esse daqui é meu documento. Não pode fazer isso, porque você acabou de destruir seu documento. Isso que é difícil de vocês entenderem. Não? Vou fazer uma colocação, André, aproveitando o gancho. Vocês prestem atenção, vocês, de quantas vezes eu tentei falar com vocês. Vocês entram no consumidor.gov. Vocês sabiam que tem um outro sistema que vocês entram no processo 2015, aonde está o lado do Denatran e tudo mais? Se todo mundo entrasse nesse sistema, aí ficaria registrado lá. Agora, no consumidor.gov, só fica a transação entre vocês e a Ford. Estão entendendo ou não? Mas aí que está, Jota, nós precisávamos... Olha, eu tentei por várias vezes. Eu tentei por várias vezes que vocês entendessem isso e ninguém me deu ouvido. Eu falei por várias vezes sobre o Sindec. Ninguém sabe o que é o Sindec. Até agora, ninguém sabe de vocês o que é o Sindec. Por quê? Por causa dessas intrigas aí. Quando eu falo uma coisa, faço a chacota, vocês levam para o outro lado. Entendeu? Não vai resolver a coisa coletiva. Vocês estão no consumidor.gov, vocês estão tratando as coisas individuais, cada um. Então, ela faz com cada um de vocês o que elas querem, o que a montadora quer. Tá? Vocês não entram no outro sistema, aonde vai o processo 2015. Entendeu? Vocês estão errados. Vocês estão no caminho errado. São as ferramentas que o agente tem no momento, Jailton. Você tem que entender isso. Não, minha querida, mas tem outra. Tem outra que nós temos agora. Ferramenta. Tem outra ferramenta que eles não divulgam. E eu que trabalhei lá dentro, eu que tive, eu participei de grupos lá dentro. Entendeu? Ô, Isa, olha, foi muito importante, Isa. Você lavar toda essa roupa suja foi muito importante, porque daqui para frente eu vou tomar uma outra posição, entendeu? Porque tem os meus netos, tem a minha geração futura, e vocês também têm. Se a gente for covarde, não reparar isso, esse retrocesso que tem o Código de Defesa do Consumidor, e foi feito junto com os advogados do Tosini,
Vocês não têm na cabeça, veja bem, a audiência de 2017, ela preparou para entrar nessa portaria 2019. Ninguém quer perder 2 horas para assistir uma audiência pública com as próprias montadoras. Ninguém quer. E acaba perdendo a vida em uma fração de segundo. Em uma fração de segundo. Não adianta vocês ficar discutindo, não adianta rede social, Telegram, defamar Ford, isso não vai levar nada. Porque isso, Bom, aí, você, sabe, não, mas aí é a opinião sua. Mas deixa eu falar rapidinho. Exato. Não vou mais brincar, deixa eu te falar. Sabe por que adianta as redes sociais? Porque as redes sociais, elas fazem o quê? As pessoas se juntarem com a mesma dor. Eu conheço pessoas do Canadá, eu conheço pessoas da Argentina, eu conheço pessoas até mesmo dos Estados Unidos que estão com os mesmos problemas que nós aqui no Brasil estamos. Por quê? A Ford, quando ela fez o acordo... Quando a Ford fez o acordo com o pessoal dos Estados Unidos, os carros 2018 e 2019, e eu acredito que até 2020, que ainda tem os Power Shift lá, eles também estão dando os mesmos problemas que eu tenho com o meu hoje, que é 2018. Ô, Isa, então, Isa, quando você vai para a internet, quando você vai para a mídia social... Power Shift 2016. Você acaba o quê? Trazendo essas pessoas, tendo provas de que ainda existem esses problemas, não só no Brasil, mas também na Argentina. Lá no nosso grupo, se você olhar, tem um rapaz argentino que também o carro dele, só que o dele é um carro, eu acho que é o Focus, o dele. E ele está com o mesmo problema. Ô, Isa. Então, quando a gente vai para as redes sociais, a gente mostra, a gente dá a cara para dizer para a Ford ou para as nossas autoridades, para o Procon, por exemplo, nas minhas indagações, o Procon virou para mim e falou: então vai para a esfera civil. Eu falei: não, mas espera aí. Vocês, no ano tal, de 2000 tal, vocês fizeram um acordo, multaram a Ford em 2000 e não sei quanto, e eu quero saber o porquê vocês não fizeram um recall e aplicaram a multa. Por que não subiu para a Senacom e ficou só em São Paulo? Isa, Isa, você não imagina os documentos e atas que eu tenho da Fundação Procon. Você não faz quando eu te falo, você não faz ideia. Mas quando você descredibiliza o trabalho dos outros, das pessoas ir para a internet, ir para as redes sociais e mostrar... Eu dou a minha opinião, as pessoas que não vai adiantar nada. Tem que se mostrar, é apenas uma opinião minha. Sim. As pessoas têm que dar a cara sim. Porque dessa forma, que nem eu questionei o Procon de São Paulo. Assim como eu questionei, mas você pode procurar. Tem 2 ou 3 pessoas que também fizeram a mesma pergunta para o Procon e ele se calou. Isso já é prova e está lá na internet e não vai subir nunca mais. Mas a briga não vai... Se um dia acontecer de estourar alguma coisa, de dar um escândalo, vai estar lá a prova para todo mundo. Porque a Isaura, a Fabi, a Amanda, o rapaz lá da Argentina questionou. Se questionou ali e o Procon está ciente disso e não fez nada, só multou os 10 milhões e acabou, alguma coisa tem. E uma hora vai acontecer. Mas vocês têm documentos que comprometem... As armas que a gente tem. Ô, Isa, vocês têm documentos que comprometem o Procon? Não. Eu tenho documentos que comprometem a Fundação Procon. Eu tenho documento que compromete a Senacom. Por isso que eu chamei reuniões com vocês. Mas é isso que você não entende. Ô, Isa, é um trabalho de formiga. Eu sou uma formiga diante da Ford. O André é uma formiga diante da Ford. O Eduardo é uma formiga diante da Ford. Só que quando as formigas se juntam e exploram essa vasta imensidão que é a internet, as coisas mudam, tende a mudar, tem que mudar. Você não quer comparar a internet com uma TV Globo, né?
Você não vai querer chamar a Globo de... É muito maior, ela é global. Olha onde eu fui alcançada. A ponto do CEO da Ford me chamar e falar comigo. A ponto de pessoas do México, da Argentina, do Canadá, de Michigan, me chamar e falar, olha, peraí, eu tô com o mesmo problema que você. Ô, Isa... Então, para você ver aonde a gente alcança pelas eu mídias estava sociais. falando, veja bem, eu estava falando com o André, no primeiro link que acabou caindo, não é isso, André? Ô, Dantas? Dantas não, o Zé Maria. Quando nós estávamos falando na primeira live que caiu, eu estava falando para você que os trabalhos os trabalhos feitos pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Senacom serviu de base para o NHTSA em 2014. O que fez o Ministério Público Federal serviu de base para que em 2014 estourasse os escândalos na Europa e nos Estados Unidos através do NHTSA. Está entendendo? Nós temos autoridades nossas muito mais inteligentes. Só que o sistema não deixa eles seguir para frente. Ele não deixa. Vocês sabem quantas vezes eu falei do GEPAC? Alguém se preocupou de fazer um levantamento sobre o GEPAC? Ninguém se preocupou. Eu entrei. Só sabe criticar. Eu já tentei. Até mesmo descobri que o melhor site no Brasil para poder, pelo menos, acompanhar a Recall é o de Santa Catarina. E isso ensina muitas pessoas. Porque, fora isso, parece que tudo é para esconder. O sistema é difícil, intuitivo, tudo é para esconder todos os problemas dos carros. Fora isso... Nada esconde, nada. Hoje, com a internet, com tudo, nada é escondido. Nada escondido. É difícil achar. É difícil achar. Devia ter, igual eu falo sempre, igual eu te falo. Jailton, você está certíssimo, às vezes, em umas colocações, seja 10 sobre a NHTSA, ela também tem suas máquinas do passado. Mas o fato o sistema dela hoje é muito mais intuitivo e a gente poderia ter algo igual. Se alguém está com o microfone aberto, eu vou pedir só para multar aí, ó. Parece que é o da Fabiana. Oi, mas... vamos passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo, ele o Eduardo, eu até brinquei com você. Já que estamos falando aqui, eu brinquei com você. Eu não sei se foi boizinho novo, né? Nós somos gado. Do grupo, nós somos o gado. A Isa, será que vai achar ruim de eu me considerar um gado? Eu chamei você de bezerrinho, né? Como é que chama no sul aí, ô Eduardo? O garrotinho novo. Terneiro, bezerro? Exato. Qual é a sua, você que é novo, qual é a sua interpretação que você está tendo dessa reunião hoje? Não, eu acho que, por um lado, aí eu vi que estava tendo desavença, né, no Telegram lá, né? E tomara que fique para trás, né? Que nem se falou. E a Isa também aí, né, cara? Por mais que o grupo lá é do PowerShift, né? Todos têm objetivo em comum, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas essas coisas, discussões aí, às vezes uma pessoa tem que deixar um pouco de falar também, tanto um como o outro, né? E saber entender o lado do outro. Um tem uma coisa, mas relevar, né, cara? Não, se for só em briga, não vai para frente, né? Creio que vai tomar a linha aí, nós vamos se ajeitar aí, né? Eu achei difícil pegar. Ainda bem que estamos em 5 pessoas. Já pensou se tivesse 200 no grupo? Porque daí fazer mas todo reunião... mundo vê lá. Não tem... Porque, assim, nós fazer reunião, assim, por videoconferência, já tem brigas. Toda vez que tiver briga, não vai para frente. E reunião presencial, então, vai se tacar paulado e cadeirado daí? Não tem como, né, gente? Eu tô quieto aqui, né, mas... Eu tô rindo aqui.
Vocês estão me ouvindo aí? Não, Sim, tá me Fabiana. ouvindo. Não, Estamos. E eu pensei que esse negócio estava desligado. Se você quiser, eu boto o seu uma multa aí. engraçado que para mim a Fátima está Você aparecendo. escutando barulho da tua casa. Não, eu queria falar também, pode? Pode? Vamos dar Pode palavra então para a Fabiana? Pronto, vamos lá. Eu cheguei agora há pouco tempo que eu estava resolvendo outra coisa aqui, que eu estou com um problema sério, acho que vocês sabem também, com esse câmbio. E sobre o Jailton, né, e a Isa aí, que eles estavam discutindo, a internet é muito importante, até porque hoje em dia a Globo contrata influencer para novela, para BBB, para tudo, porque os influencers digitais na internet estão tendo mais acesso do que a própria Globo. Então, a internet é muito importante. Hoje, eu fiz um Twitter, eu não sei se vocês viram, foram poucas retweetadas, a Ford já veio falar comigo. Então, assim, querendo ou não, é uma parte que eu estou fazendo. Então, se eu e Isa e outras pessoas são boas nessa parte, a gente deveria trabalhar nisso aí, porque chama atenção. Eu tenho mais de 9.200 seguidores no Twitter. Eu tenho quase 8.000 no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube. Resolvendo o meu problema ou não, eu entrei nessa briga com vocês porque tem não só a gente, mas várias famílias. Eu não pretendo, como eu já falei, já repeti, eu não pretendo passar esse carro para frente e vender, porque eu não quero para mim, eu não quero para outras pessoas. Eu quero que a Ford pegue de volta essa bomba. Só que eu quero continuar, acreditando vocês ou não. Eu entrei nessa briga com vocês e eu quero que tenha uma solução. Então, se você entende mais de PROCON, o outro entende mais disso, a reunião seria para isso. Vamos falar com tal instituição, vamos fazer isso, e fulano fica na parte da internet. Não seria melhor do que essa discussão toda? Exatamente. Eu concordo, sim. Assim também, cada um faz Ô, o seu. Fátima, você é da Bahia, é isso, Fátima? Fabiana. Não é Fátima, não, é Fabi. Sou da Bahia. Ah, você é da Bahia. Foi com Não, você que eu sou conversei hoje? paulistana, eu nasci em São Paulo, mas eu resido aqui na Bahia. É você que é manicure, não? Você é... Eu sou que você faz maquiadora, sou corretora de imóveis. Maquiadora. Eu, quando encaminhei para você o áudio de um policial que tomou instrução com a minha pessoa, né? Trocaram todo o câmbio dele, né? E ele resolveu, depois disso, passar o veículo para frente. Eu não vou criticar ele, de forma nenhuma. Eu acho errado, mas eu vou criticar ele. Então, quando eu passei esse áudio para você, não é que você deva fazer, cada um tem seu livre-arbítrio. Eu, quando falo que não é só a rede social, eu não estou criticando a rede social, não estou criticando que vocês coloquem no Instagram, seja lá onde que for. Tá? Eu não estou criticando com relação a isso, não. Tá? Eu estou falando que só isso não adianta, nós temos que trabalhar com quem tem a caneta. Com quem tem a caneta. Porque quanto mais fala, mais é a mesma coisa uma criança. Uma criança, você chama atenção uma vez, 2, 3, 10, 1000 vezes, ela relaxa. É mesmo comportamento que está tendo a Ford. Entendeu? Quanto mais fala, mais pouca importância eles estão dando. Tá? Esse é o meu entendimento. Tá? Esse é o meu entendimento. Cada um tem a sua... Tá? Nós temos que trabalhar com as autoridades. Temos que trabalhar com a ferramenta que nós temos. É com o PROCON, é com a Senacom, é com o parlamento, com o Celso Russomano, tá? Que tem essa bandeira, ele se diz que tem essa bandeira do consumidor. Vocês não fazem ideia a entrevista que eu tive com ele. Eu passei apenas um trecho para vocês. E minha conversa com ele, estão me ouvindo ou não? Estou. Tá? E a conversa com ele, o início foi pós-SIFT. Foi o caso pós-SIFT. Pode passar a palavra. Pronto? O André está falando, mas está mudo, hein?
O André está mudo. O André está começando a compartilhar a tela. Pessoal, me desculpe, não sei qual foi foi um bug no sistema do Zoom mesmo, até ele gerou um relatório aqui do erro para transmitir para lá como se fosse realmente a gravação acabou no meio do caminho. E agora já vi a gravação. Então, eu estava te pedindo, vocês me desculpem. Eu vou dar uma sugestão. Não, deixa eu dar minha sugestão, Jailton, que eu ia te pedir. Deixa eu só colocar uma sugestão aqui, tá? Eu não tenho receio nenhum de tornar público essa reunião, mas diante desse quadro todo, tá? Eu acredito que ninguém vai assistir, só vai denegrir mais ainda o grupo. Não vejo desse jeito, não. Deixando disponível essa reunião de hoje. O Jailton, o que eu ia te pedir, então, a gentileza, é que você fez as colocações do SINDEC, né? E como outras, a gente podia aproveitar, então, e você nos orientar quais os caminhos, o que o grupo poderia fazer, e depois talvez a gente grave alguns vídeos ou edite os vídeos. Por exemplo, vocês todos estão vendo aí no momento a tela inicial aí do Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, que o Jailton falou que é o canal correto para as pessoas fazerem a reclamação. A gente sabe que, pelo menos, o consumidor.gov.br, quem está fazendo a reclamação lá, de alguma forma, isso faz uma intermediação com a empresa que tenta buscar a solução, que a gente sabe que ela está enganando os consumidores. Ela só está procrastinando, né? Está retardando uma questão. Mas aqui mesmo, Jailton, quando eu entro aqui no SINDEC, eu não vejo um lugar para abrir uma reclamação, para eu fazer uma colocação. Não, vocês não conseguem. Vocês não conseguem entrar no SINDEC. Exatamente isso. Vocês não têm acesso ao SINDEC. Ao SINDEC ninguém tem acesso. Quem tem acesso é o balcão de negócio. Todas as reclamações de todos os PROCONs do país inteiro vai tudo para um banco de dados. E quem tem acesso a esse SINDEC, quem é? A Senacom. A Senacom, tá. Então, você está entendendo aonde que é? Vocês têm que conhecer o sistema. Vocês têm que conhecer o sistema, né? Sim. Agora, tem um outro sistema, veja bem, vocês estão tratando o assunto com consumidor.gov. Né? O consumidor.gov trata de casos individuais entre a ISA e a Ford. Tá? Não entra no coletivo. Agora, tem um outro sistema que é com relação ao processo administrativo na Senacom. Esse tem como vocês entrar, vocês reclamar, e todas as reclamações entram nesse sistema. Aí não tem como. Você está entendendo? Como a Senacom, entendeu? Não deixar registrada, não. Recebemos 2.000 reclamações nesse processo administrativo. Entendi. Mas então, aí que está o grande segredo. Eu acho que diante do tempo que nós estamos, tá? Já passou acho que mais de 2 horas. A canseira bate, né? Toda essa lavar a roupa suja também deixa um pouco a gente magoado, né? Então, é melhor a gente repensar, cada um de nós, 5, repensar de tudo que foi tratado hoje e tomar uma outra linha democraticamente. André, eu já te elogiei várias vezes, mas como no início da conversa, você veja bem, todos ficaram quietos, você ficou horas e horas falando, 20 minutos falando do seu caso. Depois passou para o rapaz. Eduardo. André, tudo que você falou na sua fala e na fala do Eduardo, questão de 5 minutos
a gente trata tudo que você... Porque o assunto de vocês não é diferente de todos os outros. A situação que você passou e que o Eduardo está passando não é diferente daquele rapaz que está lá no sul, que quase se suicidou. E os advogados, você me desculpa falar, tá? Eu respeito muito o doutor Manuel, o doutor Ricardo também, tá? Mas quem dos advogados está preocupado no recall coletivo? Doutor Manuel, Ninguém preocupado. eu posso falar, porque quando eu fui falar que a gente ia abrir uma associação, ele foi o primeiro, tanto ele, quanto a doutora Yasmin, quanto o doutor Ricardo, se prontificaram a bater ata para a gente, a toda a parte jurídica, os três se prontificaram em ajudar a associação. Ok, Então, Isa. você está sendo leviano quando você fala. Não, pera um pouquinho. E até mesmo eles nem estão aqui para se defender. Então, assim, até mesmo no próprio grupo do Telegram, eles deram todo o suporte e dão até hoje, quando alguém necessita, quando alguém faz uma pergunta que não sabe por onde começar. E a parte, quando eu disse, vamos fazer uma coisa não vamos, pela Ford. Eles foram os primeiros a se prontificarem da parte jurídica. Então, assim, eu acho que você, então, precisa ler mais o que eles colocam para você entender, porque, assim, também não gosto quando fala dessa forma, porque não está certo. Eles se prontificaram, sim, em ajudar o coletivo. E até mesmo o doutor Manuel foi o primeiro a falar que seria legal uma associação coletiva, porque assim iria ajudar todo o Brasil. Não ia ser nem a Isa, nem a Fabi, nem só o Eduardo. Ia ser coletivamente. E eu não fiquei disposto em passar a Anvenca para vocês? Eu não cheguei a colocar quem que pegar a Anvenca. Está caçada. Como que você vai passar a Anvenca para a gente? A Anvenca está caçada. Não está caçada, não? A Anvenca está caçada. Por falta de relatório? Falta de relatório? Ou então existe mais Anvenca? Tá bom, porque querida, se você entrar lá no site para você ver os CNPJs, lá no Jus Brasil, você vê a Anvenca com falta... Tem um nome aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Calma aí, que eu já vou te falar já. E aí você me fala, porque o seu telefone está lá. Tá. Ô, Isa, eu carreguei nas costas... Deixa eu só falar. Eu carreguei nas costas mais de 2 décadas a Anvenca sozinho. Tá? O CNPJ ele está vigente. O que ele não está vigente é a última declaração, as 3 últimas declarações do imposto de renda. Tá? Então, mas aí eles caçaram, eles inutilizam o CNPJ. Tá bom, minha querida. Eu não vou entrar, veja bem, eu não vou entrar nesse detalhe com você, porque nenhum advogado do grupo entrou em contato comigo, Jailton, como é que está a Anvenca? Nós podemos utilizar a Anvenca e reerguer ela. Eu me proponho de assumir a presidência, Jailton, e você sai fora, eu saio fora da Anvenca. Tá? Agora... como você assumir um CNPJ que está caçado, meu querido. Aquele CNPJ, se você pegar e colocar, está como inativo, acabou. Alguma vez você já me comentou isso? Alguma vez não, nem com você e nem com ninguém. Nem com você e nem com ninguém. Ok. Muito bem. Tá bom. Tá certo. Vamos encerrar por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? É só fazer um comentário que quem está acompanhando aí a live aí depois, tudo, está vendo que eu estou lá passeando dentro do site do consumidor.gov.br para demonstrar a questão lá de onde que tinha um lugar, e tem até o índice de atendimento da Ford lá, né? Eu acho estranho, né? Porque a gente sabe o que se atendeu ou não, quem é que bota a nota lá, se é realmente consumidor. Porque a nota dela em si é 2,8, 2,9. Mas até sair uma recente portaria, só deixa eu acabar, saiu uma recente portaria que vai obrigar todas as empresas, por exemplo, eu acabei de colocar ali Jeep,
quem é proprietário de Jeep não consegue fazer registro. Se você botar Fiat, Não. também não, olha lá, ó, tá vendo? Só tem banco Fiat, mas a própria Fiat não tem. E se você botar Stellantis, também não existe. Ou seja, algumas empresas ainda acham que não estão na plataforma, e a plataforma agora, para esses grandes fornecedores, parece que vai ser obrigatória. Mas, quer dizer, as coisas no Brasil andam ao passo de tartaruga, e a gente precisa realmente da sua ajuda, Jailton, das orientações, das ponderações do Dantas também, porque é só unindo mesmo, até mesmo nas divergências, a gente pode encontrar um caminho que vai chegar e ajudar todo mundo. Hoje está aí a Fátima, está o Eduardo, e a gente já viu tantas outras pessoas com as mesmas dores e os mesmos problemas, ou até maiores, né? Mas só quem está vivendo a situação, como eu sei que a Isa está vivendo e passou por uma situação muito difícil, então eu até agradeço mesmo a sua colocação, Isa. A gente vai ponderar muito aqui, até mesmo a minha forma, às vezes, de tentar coordenar essa união do grupo e tudo, e às vezes eu também falo, eu preciso de ajuda, às vezes eu não dou conta sozinho, eu tenho alguns problemas, às vezes, até da minha esposa reclamando a dedicação, o tempo que eu dedico, às vezes, à questão do Pai-Chico. Estou aqui recebendo a ligação que eu estou vendo aqui, meu sogro me ligando agora no momento, vou ter que, então, já chegando ao final da reunião aí, dar atenção lá para ele, mas falar o seguinte, gente, que bom, todos nós nos respeitamos, nós gostamos, mesmo nas dificuldades, nós vamos encontrar um caminho comum aí, e o foco é a gente conseguir, nesse primeiro momento, que saia o recall compulsório da Ford, vai ser um marco relevante, vai abrilhantar os trabalhos todos da Anvenca, de toda a união, de todas as pessoas Não, que passou aqui. já que a Isa chamou esse assunto, veja bem, o doutor Ricardo, ele está para vir aqui desde o carnaval passado. A Yasmin, desde o primeiro contato que eu tive com ela, eu a convidei, ela e o colega dela, para vir aqui em Ubatuba, para a gente se conhecer pessoalmente. Mas aqui, Tá? eu não me coloquei que eu vou estar em Campinas em 2 datas no próximo mês, e já reservei 2 dias nas 2 datas, né, nos 2 próximos meses, para E você, André? E você, De Maria? Quantas vezes eu já falei para você fazer uma reunião em Minas, que eu ia em Minas Gerais? Sim. Quantas vezes eu falei isso para você? Então, eu vou repensar. Fazer num ponto que seja mais conveniente para o maior número de pessoas poderem participar. É isso. Então... Mas, desde o início, eu falei para você, arma uma reunião aí que eu vou aí para Minas Gerais. Eu já falei para você. Sim. Tá? Então, diante dessa reunião, vamos repensar, cada um repensar, né, aonde cabe, né, e dando para o encerrado. Tudo bem. Agradeço, tá bom? A participação de todos vocês aí. Obrigado a Fabiana, a Fátima, a Isa, ao Eduardo, ao meu colega Dantas aí, o engenheiro também, que quem não conhece saber. Nós, até você falou pouco, né, Dantas? Tinha muita coisa, às vezes, até importante para tratar. Mas isso aí é mesmo a gente tem que ser racional nessa hora, não sem motivo, né? Porque tá. senão você joga muita energia fora. Sim. Né? Agradeço muito, então. Vamos chegando, então, ao fim aí. Boa noite para todos vocês. Tenha uma boa semana. Boa noite. Boa noite.